A paz do Senhor Jesus para você que está a escutar ou assistir esse vídeo, né? É um comentário da Escola Bíblica Dominical, ou a segunda lição, ou seja, a lição de número 9, perdão, com o tema fidelidade, firmezas na fé. Né? Nós temos nesse trimestre, como falamos na lição anterior, né, um trimestre intitulado As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Né? E hoje nós estamos discorrendo sobre fidelidade, que é uma das virtudes, das 9 virtudes do fruto do Espírito. E vamos, desde já dar início, meditando no seu significado. Né? Em primeiro lugar, né, a tradução do Aurélio com relação à fidelidade significa lealdade, perseverança, observância rigorosa da verdade, exatidão. Isso você pode encontrar também na publicação de Ferreira no ano 2004, na página 896. Já do hebraico, né, o termo para fidelidade no original é emuná, né, que quer dizer firmeza, lealdade, verdade, honestidade e obrigação oficial. Né? Deste significado, o sentido mais frequente é lealdade e fidelidade, é de fato o que nós vamos abordar hoje. Né? Bem que nós vamos perceber que fidelidade é uma característica de fé, né? De quem tem fé, crê de fato na existência de Deus, no que Deus pode fazer, que Ele pode cumprir com as suas promessas, e ele passa a se tornar fiel ao Senhor na esperança de que alcançará as promessas do Senhor, e ele passa a ser uma pessoa fiel a Deus. Né? Nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor, porque fidelidade, né, ela pode ser definida como atributo divino. Né? Fidelidade é um dos atributos da Trindade. Deus Pai é fiel. Caro amigo, eu não vou seguir, ouvinte, eu não vou seguir na íntegra da lição dominical desta semana, mas vou seguir em um esboço que trata do assunto de maneira mais prática, mais organizada, que possamos distribuir esse conteúdo em um tempo que venha satisfazer as nossas expectativas. Né? Como eu ia falando, fidelidade como atributo divino, ou atributo da Trindade, né? Deus Pai, por exemplo, em Deuteronômio, no capítulo 7, no versículo 9, nós vemos aí a palavra do Senhor falando da seguinte forma: saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Né? Deus, como Pai, Ele guarda, né, e recompensa os seus fiéis, né, até 1000 gerações, desde que nós amemos e guardemos os seus mandamentos. O Senhor também tem o atributo como filho de fidelidade, que é fiel e verdadeiro. Nós vemos isso no livro de Apocalipse. Eu vou ver aqui rapidinho aqui em Apocalipse, no capítulo 19, e no versículo 11, né? Nós vemos aí, perdão se eu não abrir o versículo exato, né? Eu vi o céu aberto, eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro. Né? Tá aí Jesus, a segunda pessoa da Trindade, aparecendo como fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Esse é o nosso Deus verdadeiro, usando da sua fidelidade. E também o Espírito Santo, ele é fiel. Se nós vermos também em Gálatas, na carta aos Gálatas, no capítulo 5 e o versículo 22, no versículo 22 nós podemos ver aqui a palavra do Senhor falando sobre essa qualidade
do fruto do Espírito, né, uma das 9 qualidades, incluindo as demais, né? Pois Gálatas capítulo 2 e o versículo 22, né, o apóstolo Paulo discorria da seguinte forma: mas o fruto do Espírito é amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, né? Ele aqui, a palavra fidelidade aqui vem como a palavra fé, né? Contra estas coisas não há lei, disse o apóstolo Paulo, né? Então fé aqui, em outras traduções das Escrituras Sagradas, então você vai encontrar em lugar de fé a palavra fidelidade, né? Bondade, fidelidade. Nessa tradução que é João Ferreira de Almeida, né? Ela fala que trata como fé, né? Esse é o motivo pelo qual não presenciamos a virtude como essa virtude como fidelidade, né? Nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor porque Ele jamais mudará o seu caráter. Deus jamais mudará o seu caráter. Nós podemos ver isso no livro dos Salmos, em Malaquias, no capítulo 3, versículo 6, Timóteo e assim por diante. Não deixará de cumprir o que promete. Ele jamais deixará de cumprir o que promete, porque Ele usa da sua fidelidade para com as suas criaturas, né? No cumprimento de suas promessas a Adão, compare o Gênesis capítulo 3, o versículo 15, né, onde ele já prometia ali que ele feriria a... Vejamos na íntegra Gênesis capítulo 3 e o versículo 15, como diz a palavra do Senhor: eu porei inimizade contra ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar, né? Aí Deus já está no decorrer das Escrituras, nos acontecimentos, mesmo no Velho Testamento, e passando a chegar no Novo, com o cumprimento da sua morte expiatória na cruz do Calvário. Então cumpre-se essa profecia de que ele disse que feriria, né? Tua semente e a sua semente te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. E essa profecia da serpente se tornando inimiga da mulher, e a mulher inimiga da serpente, né? Ela foi se cumprida, e Deus o amaldiçoou, né? Deus o amaldiçoou pelo fato de que a serpente não poderia mais continuar da forma que estava, pois iria levar a raça humana ao caos total, né? E Deus fez com que ela fosse perseguida e ferida na cabeça, enquanto que ela própria procuraria ferir a raça humana no calcanhar, né? Essas profecias se cumpriram, e Deus esmagou a cabeça da serpente quando de fato deu seu filho para dar sua vida na cruz do Calvário para a remissão dos pecados, né? Em outras passagens Deus cumpre, né? Ele jamais mudará o seu caráter, né? Nem deixará de cumprir a sua promessa. A fidelidade de Deus é claramente demonstrada na Bíblia, na natureza, né? Ele demonstrou através da natureza, ele demonstrou no cumprimento das suas promessas a Adão, ele demonstrou do cumprimento das suas promessas a Abraão, quando Deus o prometeu a Abraão. Desde o capítulo 12 de Gênesis, né, nós vemos que Deus ele chama Abraão para uma missão que Abraão não conhecia, para um lugar que Abraão não imaginaria que existia, né? E ele ainda não havia mostrado: vai para uma terra que eu ainda te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, engrandecerei a tua semente, né? E tu serás tanto como a areia do mar, será tanto como as estrelas do céu, né? E assim por diante. E essas promessas se cumpriram de uma maneira maravilhosa e extraordinária, pois para que com o decorrer do tempo essas promessas fossem cumpridas na vida de Abraão, ele teria que ter uma descendência, para que ele, partindo para a eternidade, desse continuidade à busca por essa promessa da parte de Deus. E nós vemos que foi de maneira tremenda, pois
Deus veio cumprir na vida de Abraão, quando ele já passava dos 80 anos, Sara já passava dos 80 anos, eles já tinham cerrado a sua madre, mas Deus fez de maneira gloriosa, reviver ações maternal de Sara, e ela passou a conceber e ter o filho Isaac, que deu continuidade, passando por Jacó, passando por José, passando por Davi, e vindo aí 14 mais 14 gerações mais 14, chegando à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e cumprindo-se essa promessa que Deus fez, de fato, à pessoa de Abraão. Deus prometeu a Moisés da mesma forma e cumpriu, que tiraria o povo do Egito, que libertaria como um forte, que daria a esse povo um escape, né, e que eles usariam do despojo, né, dos egípcios, que era uma coisa difícil, pois eles estavam tremendamente escravos ali. E nós vemos por mão forte e por braço estendido que Deus cumpriu. Em Êxodo capítulo 3, versículo 21, nós vemos aí as promessas de Deus na pessoa de Moisés. Já no capítulo 12, o versículo 35 e o 36, nós vemos ali quando Deus despoja de uma maneira sábia, de uma maneira inteligente, para cumprir as suas promessas, a sua fidelidade para com a humanidade. Ele jamais um egípcio conseguiria tomar um hebreu conseguia jamais tomar um objeto, alguma coisa de valor dos egípcios, mas nesse momento da saída deles para o deserto, Deus o fez de uma maneira gloriosa, e eles pediam às suas vizinhas egípcias, né, ouro, prata, vestes, né, tudo o que eles precisavam, utensílios para o seu trabalho doméstico na caminhada e assim por diante. E aquelas pessoas que eram proibidas de contribuir com o povo de Deus, você pode conferir isso, não vou ler para não tomar muito tempo, você pode conferir isso em Êxodo no capítulo 12, versículo 35 e 36. Eles se despojaram voluntariamente para suprir a necessidade do povo hebreus, porque Deus estava velando com a sua palavra para cumprir. Com Davi também não foi diferente. Nós podemos ver aqui em Samuel, veja só, nós podemos ver aqui em 2 Samuel, capítulo 7, e o versículo 12 e o 13. Vejamos aqui a palavra do Senhor. No versículo 12 e o versículo 13. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas e estabelecerá o seu reino, né? Talvez você possa até pensar aí que Deus aqui está falando para Davi da pessoa de Salomão, né? Talvez você possa pensar, mas Deus aqui está falando da pessoa que ele prometeu lá em 3:15 de Gênesis, a mulher que um feriria o outro, um feria a cabeça, o outro feriria o calcanhar, né? E aqui o que ia ferir e esmagar a cabeça da serpente era o próprio Jesus Cristo, que era da descendência de Davi, né? E chegou até a pessoa de José e Maria, né? Descendentes de Davi, vindo da descendência de Davi, para cumprir-se a palavra do Senhor. Ainda no versículo 13 nós vemos: este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. E confirmarei o trono do seu reino para sempre. Quem destruirá o trono ou o reino de Jesus Cristo mais em cima da face da terra, né? Deus cumpriu a sua palavra na íntegra, e cumpriu a promessa que fez a Davi. Mesmo Davi tendo dormido, mas Deus levantou um das suas entranhas, ou seja, da sua descendência, né? Para que suprisse de fato cumprisse de fato esta promessa, provando para a humanidade de que ele usaria de fidelidade para com as suas criaturas, né? Aqui nós podemos presenciar ainda que em momentos de tentação Deus também cumpriu, né? Em 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo 13, Deus falando, né? Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus. Isso dizia o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, em cumprimento e falando
do povo de Deus que havia sido tentado no deserto, tentado por Faraó, tentado pela necessidade fisiológica naquela caminhada, que eram os judeus que passaram ali sentindo falta de alimento, sentindo falta d'água, né, sendo induzido pela sua concupiscência, né, e pelos seus desejos, pela a sua vontade de adorar alguma coisa, a criar ídolos, bezerros de ouro, de prata, de tanta, mas diz a continuidade aqui: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixa tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar, né? Deus também levando esta palavra através de Paulo aos Hebreus, né? E provando aí profeticamente de que os coríntios não precisam estar tão apreensivos e preocupados, porque Deus, ele é fiel e vela pela sua palavra para cumprir. Também na maneira como disciplina seus filhos, né? Além de Deus ser amoroso, misericordioso, usar de fidelidade, ele também disciplina os seus filhos, mas dentro da sua disciplina, ele usa desse atributo de fidelidade para com os seus, né? Em Salmo 119, vejamos aqui na Bíblia, Salmo de número 119, Salmo de número 119, no versículo 75. Vejamos o que fala a palavra do Senhor através desse versículo de número 75. Bem sei eu, o Senhor, que os teus juízos... 119, versículo 175. Bem sei eu, o Senhor, que os teus juízos são justos, dizia Davi. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos, e que segundo a tua fidelidade me afligiste, né? Quando o homem está sendo afligido, é uma espécie de punição de Deus para que ele reconheça as suas faltas e se chegue até a pessoa de Deus. E Davi já dizia que conhecia que isso era segundo a fidelidade de Deus. Ele agia de justiça, de juízo para com Davi, mas ao mesmo tempo usava de fidelidade quando afligia Davi. Não é diferente com o seu povo, né? Se nós vermos ainda em Hebreus no capítulo 12, vejamos só aqui, Hebreus no capítulo 12, né? O Senhor dando aí uma confirmação, capítulo 12, o versículo 6, desta passagem bíblica, quando diz: porque o Senhor corrige a quem ama. O Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho, né? Ele corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. E enquanto ele está açoitando, né, e corrigindo aquele que ama por filho, aí vem aí esse atributo de fidelidade da parte de Deus, de que disse Davi: pois eu bem sei que era a tua fidelidade sobre mim, sobre a nossa pessoa, né? Pois bem, nós vimos aí fidelidade como atributo de Deus, mas também nós podemos ver fidelidade como atributo do Espírito, ou seja, como fruto do Espírito Santo. A palavra fé refere-se normalmente à confiança em alguém ou alguma coisa. A palavra fé refere-se normalmente à confiança em alguém ou alguma coisa. Da palavra aqui, como outra evidência, a vida controlada pelo Espírito Santo. Nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor, porque, no entanto, a palavra também refere-se a produzir confiança e fé, a saber, a fidelidade, a confiabilidade. Ambos os significados podem também referir-se a... Ambos os significados estão no uso da palavra aqui como outra evidência da vida que controlada pelo Espírito Santo. Nós vemos aqui a palavra do Senhor que diz: quando a fé como virtude do fruto do Espírito habita no crente,
e que realmente marca a sua vida, marca na sua vida a fidelidade, né? Quando o Espírito Santo habita, o fruto do Espírito Santo habita no crente, o que realmente marca é a sua fidelidade. Quando nós dispomos da graça de Deus, do Espírito Santo na nossa vida, desse fruto maravilhoso que é a fé, essa qualidade do fruto que é a fé, que é a fidelidade, então isso marca na vida do crente, ou seja, ele é uma pessoa confiável e leal, ele passa a ser uma pessoa confiável e leal para a honra e a glória do nome do Senhor. A fé, como fruto do Espírito, opera normalmente na vida do salvo e é caracterizada pela firmeza de propósito e por uma atitude e devoção de alguém que será disposto a ser fiel até a morte. É alguém que será disposto a ser fiel até a morte. Se nós vermos em Apocalipse, no capítulo 2 e o versículo 10, nós vemos aqui Deus falando através da sua palavra: não temas, pois não temas destas coisas que hão de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e trareis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, né? Precisamos deixar que o fruto do Espírito ele tome posse, ele seja enxertado no nosso espírito, no nosso homem interior, para que possamos de fato alcançar essa coroa da vida que o Senhor tem prometido aos seus, né? Interessante que quando tratamos de fidelidade, nós podemos presenciar também na vida da humanidade a infidelidade, né? A infidelidade é uma das obras da carne que tem de fato tomado posse da humanidade, da criação que Deus criou. Se nós vermos no caso da infidelidade social, o descaso, né, que é feito para com os necessitados, com os de menos recursos, de menos prestígio, de menos estima, né, para os pobres, para os mendigos, para o mais pobre. Até dentro das próprias igrejas nós vemos o tamanho, muitas vezes, em algumas igrejas, em várias igrejas, o tamanho do descaso, né, pois escutamos muitos testemunhos de pessoas, né, de outras igrejas que muitas vezes se queixam. A igreja evangélica é a nossa igreja em geral, o cristianismo é a nossa igreja, a igreja é o corpo de Cristo a quem nós pertencemos, e muitas vezes ouvimos, né, testemunho de pessoas que muitas vezes é usada por infidelidade, né, por parte de pessoas que deixam se levar pela a velha natureza, né? Aqui a palavra diz qualidade ou caráter de infiel, procedimento de infiel, deslealdade, perfídia. O infiel é aquele que não cumpre aquilo que se obrigou e se obriga. O infiel é aquele que não cumpre, ficamos o nome do Senhor, porque nós como cristãos não devemos levar em consideração as infidelidades sociais que muitas vezes somos levado em descaso, levado em desprezo, em menosprezo, em falta de consideração, falta de compromisso para com as pessoas de maior necessidade. Também a infidelidade também abrange a religião, né? A infidelidade também abrange a religião. E essa infidelidade é diretamente para com o Senhor nosso Deus, pois no caso da idolatria, no caso da heresia, dos modismos doutrinários, né? Isto são coisas, erros, né? São infrações à pessoa de Deus que distancia o homem de Deus, né? A idolatria, muitas vezes a gente pode imaginar que trata simplesmente de quando uma pessoa usa de adorar ídolos, imagem de escultura, essas coisas de natureza idólatra, né? Mas, no entanto,
a idolatria refere-se a qualquer objeto, qualquer pessoa, qualquer atividade, qualquer patrimônio que rouba o tempo de Deus, o momento de adoração, e atrai para estes objetos. Então a pessoa passou a idolatrar coisas que substituiu o lugar de Deus. Então isso é uma idolatria. Enquanto que outra infidelidade religiosa é a heresia. Muitas pessoas hoje em dia, muitos que se dizem evangélicos, que se dizem pastores, que se dizem líderes de igreja e assim por diante, têm de certa forma não dado crédito à palavra de Deus como ela manda, e tem criado doutrina, tem criado ensinamentos, teses, tem criado certas filosofias, né? E querem levar a igreja, guiar a igreja por caminhos que de fato não coincidem com a palavra de Deus. Onde já se viu balada evangélica? Onde já se viu noitada night de evangélico? Onde já se viu tantas modas dentro da igreja, tanto uso, vestes esquisitas e sexuais dentro da igreja do Senhor, onde a palavra do Senhor diz que, principalmente quando se trata da mulher, que o seu enfeite não seja no frisado, no uso de veste, de joia, compostura de vestido, mas sim na pessoa interior, né, coberto de santidade, coberto de pudor, de santidade e pudor, assim, para se demonstrar realmente que é um cristão e que tem uma vida transformada, né? E muitos estão criando aí modismos e doutrina dentro da igreja e ainda dizem que é a obra de Deus e que estão fazendo a vontade de Deus. Por esse motivo é que logo no segundo mandamento, por meio de Moisés, o Senhor proíbe qualquer tipo de... A moda está se tornando uma idolatria no meio do cristianismo. Usos e costumes contrário à vontade de Deus está se tornando idolatria. Cumprimento, ou seja, ações da heresia se tornando cumprimento, se tornando idolatria, se tornando modismos antidoutrinário, falando da maneira cristã.